O Internacional conquistou a sua primeira vitória, visando o clássico Grenal no Couto Pereira, em Curitiba, no próximo final de semana. Algo que é muito comemorado pelo clube e pela direção nos bastidores. Nesse vídeo eu te trago detalhes dessa decisão e dessa queda de braço que o Internacional venceu contra o seu maior rival. E também a ligação do técnico Eduardo Cudê para um jogador que ele quer contar na temporada 2024 ainda. Eu te trago os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu quero trazer dois assuntos importantes: a queda de braço Grenal que o Internacional venceu nas últimas horas e também a ligação que o técnico Eduardo Cudê fez para um jogador que ele quer contar ainda nesta temporada. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. Estamos chegando aos 65 mil inscritos, então deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, tá certo? E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na KTO, tá certo? Tem muitos jogos hoje de Campeonato Brasileiro, Eurocopa rolando também para tu ganhar uma graninha e fazer a tua fezinha. Jogo do Internacional que tá pagando uma boa odd, tá? A vitória do Inter tá pagando 2,57. 2,57, se tu jogar 50 pila, tu faz mais de 100 reais nesse jogo. O empate contra o Vitória tá pagando 3, botou 5 pila, ganhou 15, por exemplo. E a vitória do Vitória também tá pagando 3, assim como o empate. Tem jogo do Grêmio também, tá? Mais tarde, em relação ao do Inter. Do Inter às 4, do Grêmio às 18h30. A vitória do Grêmio tá pagando 3,25. O empate 3,14 e uma vitória do Botafogo 2,33, mas tem muitos jogos, tem Vasco e Cruzeiro, amanhã tem Atlético Mineiro e Palmeiras, tem Cuiabá e Fortaleza hoje, Criciúma e Bahia, Corinthians e São Paulo, clássico lá em São Paulo, Atlético Paranaense e Flamengo na Liga Arena, e tem a Eurocopa também para tu te divertir lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Rapaziada, eu quero aqui começar falando sobre a queda de braço que o Internacional venceu em relação ao seu rival, em relação ao Grêmio, nos bastidores. E ela é sobre o Grenal do próximo sábado. Ontem eu trouxe aqui no canal, Grenal confirmado, sábado no Couto Pereira, às 5h30 da tarde, vai ter TV aberta. O jogo que estava marcado para o domingo, dia 23, teve uma alteração, foi para o sábado, porque no domingo, na Liga Arena, Arena da Baixada, tem Atlético Paranaense e Corinthians, tem um jogo do Paraná na Vila Capanema também nesse final de semana, e há uma preocupação em relação à segurança pública. São 3 eventos grandes no estado do Paraná, na mesma cidade que é a capital, que é Curitiba. Tem mais a torcida do Curitiba, que pode não ter nada a ver, mas a gente sabe da relação da torcida do Curitiba com a torcida do Grêmio. Provavelmente vai ter torcedor também do Curitiba no Grenal, enfim, como aconteceu em outros jogos do Grêmio, são aliadas, enfim, a torcida do Grêmio e a torcida do Curitiba. Então a gente tá falando de torcida do Curitiba, do Atlético Paranaense, do Grêmio, do Inter, do Corinthians e uma sexta que é a do Paraná, que joga nesse final de semana que vem também lá em Curitiba. Então há uma preocupação com a segurança pública e o jogo foi de domingo para o sábado. Só que ainda assim, o Internacional teve uma vitória nos bastidores, que é a não realização de um Grenal com torcida única. Algo que havia sido proposto pelo Grêmio, estava sendo conversado entre as partes, o Grêmio principalmente pensou nisso, e o Inter ouviu, bom, coloca a torcida única no Couto Pereira nesse Grenal, para não ter problema. Imagina o que pode acontecer nas estradas, a ida da torcida do Inter, a torcida do Grêmio também na estrada, a torcida do Corinthians na estrada, pode dar um monte de confusão, um monte de problema. Eu tenho essa preocupação, tá? Eu tenho essa preocupação, confesso. Imagina o que vai ter de caravana que vai sair de torcida do Grêmio, do Inter e mais a do Corinthians, lá pro Paraná. E aí lá tem 3 torcidas. Tem a do Atlético, a do Curitiba e a do Paraná. Então assim, cara, eu acho preocupante, tá? De verdade, eu acho preocupante. Só que o ponto é, o Inter nunca foi a favor da realização de um Grenal com torcida única. Mesmo que o jogo do retorno, o jogo do segundo turno, fosse no Beira-Rio, também com torcida única. Só a torcida do Internacional, sem carga de ingressos para a torcida visitante e torcida do Grêmio. O Inter é contrário disso. E o Grenal vai ter 2 torcidas. O Grenal vai ter torcida visitante
não será com torcida única, isso me foi confirmado por pessoas importantes do departamento de futebol do Internacional, já está acordado com o Grêmio, a não ser que algo mude, a gente tem uma semana para isso, né? Tem toda essa semana agora que vai correr até o Clássico Grenal do próximo sábado, mas hoje está definido que sim, teremos 2 torcidas, uma carga de 2.000 ingressos disponibilizados para o torcedor do Internacional lá no Couto Pereira. Esperamos que não dê nenhum tipo de problema. Bom, avançando na pauta, gente, eu quero falar agora sobre a ligação do técnico Eduardo Cudê para um jogador que ele quer trazer aqui para o Internacional. E se trata de Franco Servi, jogador que eu já tenho comentado aqui, que se não é o ficha 1, é um dos nomes que o Internacional monitora e tem interesse, jogador de 30 anos, argentino, que trabalhou com o Cudê no Rosário Central, o Cudê levou ele para o Celta de Vigo na última passagem dele lá no futebol espanhol, e o Inter já tentou trazer quando o Cudê era técnico e o Servi estava antes de ir pro Vigo, né? Porque o Servi vai pro Celta de Vigo quando o Cudê vai para lá e leva ele. Mas ele sai do Rosário pro futebol europeu, ele joga em Portugal no Benfica, e o Inter tentou levar ele porque ele não estava bem lá no Benfica. Isso em 2020, o Cudê era o técnico do Internacional, não deu certo, o Inter chegou a viajar para lá, o presidente sempre conta uma história, vocês já devem ter visto em entrevistas de quando ele era vice de futebol, mandou 2 dirigentes para negociar com o jogador, tava tudo acertado, e aí chegou na hora e o empresário desse jogador pediu mais, ele sempre esteve se referindo ao Franco Servi, que era o interesse do Inter e principalmente do técnico Eduardo Cudê. Bom, eu já trouxe aqui que o Inter olha então esse nome porque ele tem contrato até 26 no Celta, mas ele não é prioridade por lá, ele não deve ficar no Celta de Vigo no futebol espanhol, só que a informação que vem do pessoal do Revista Colorada, e eles conversaram com o empresário do Franco Servi, é de que teve um contato do Inter por meio do técnico Eduardo Cudê, ele ligou para o Franco Servi, o empresário dele confirma isso, e ouviu que o Servi quer ficar no futebol europeu. Esse é o desejo do Franco Servi no momento. Então, a não ser que algo mude em relação à situação do Servi lá na Espanha, ele deve ficar no futebol europeu e não voltar neste momento, pelo menos, para o futebol sul-americano. Tem outro meia que tu gostaria de ver no Internacional? Deixa a tua opinião, deixa teu nome aqui nos comentários, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.